Boa noite. Damos início a esta sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no espaço, e como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e faz o sublime sentimento do perdão. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, a cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para esclarecerem, que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nossa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo a dor, o sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se ajustem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossas vidas sirvam de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia,
por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem consciente do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora descortinar-se diante dos seus olhos possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final da nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades. Sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao conhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor,
os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração, incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa, dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Dai-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo, abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio dos serviços da caridade. Que nós mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, desenvolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades na imortalidade e na reencarnação, através do conhecimento que nos liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podemos participar da semeadura de esperança e de luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Atenção. A atenção nunca deixa de cumprimentar alguém ou o outro pode se ofender. Atenção. Nunca fale mal de quem não está presente. Ele pode ficar sabendo do seu comentário. Atenção. Nunca conte uma mentira. Um inocente pode pagar por isso. Atenção. Nunca seja rude com as pessoas. Elas não têm culpa dos seus problemas. Atenção. Não condenes a ninguém. Você pode precisar da misericórdia alheia. Atenção.
Nunca sofra antes da hora. O esperado pode não acontecer, e neste caso, sofrerá 2 vezes, inutilmente. Atenção! Não se apegue a ídolos humanos. São todos falíveis. Atenção! Não pergunte quem deixou de fazer aquela tarefa nobre. Simplesmente faça você mesmo. Atenção! Esteja sempre atento. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização desse trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e das atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Otávio, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo à nossa casa, receba todo o carinho dos nossos seguidores. Nós é que agradecemos. Eu só te escuto muito, muito, muito baixo. Tá. Nós te escutamos bem, tá? Tá bom. O áudio tá muito bom. Eu vou te deixar, então, com o nosso público e vou ficar aqui acompanhando, tá bom? Uma boa tarde para ti, que tenhamos muitos momentos de reflexão. Nos vemos no final. Então, tá bem. Eu só preciso... Tem algumas pessoas solicitando permissão. Eu não sei se nós estamos no grupo, Lidiane, ou se estamos na página. Nós tem já pessoas na página. Se tu não te importar e entrar no grupo e avisar essas pessoas, que eu acho que não são poucas, pelo que eu estou percebendo aqui. Ok, nós temos uma outra pessoa que está fazendo. Eu vou esperar chegar às 20 horas em ponto e vou começar. Tá bem. Vontade. Tá bom, então um abraço. Abraço. Antes a gente se entendia só no olhar. Hoje basta um. Meus amigos, minhas amigas, queridos trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, da querida cidade de Tramandaí, nossos votos de muita paz e que as lições do Evangelho do Cristo possam penetrar os nossos corações. Aproveitamos e mandamos abraços saudosos a todos aqueles que não temos visto pessoalmente
por conta deste momento pandêmico que estamos atravessando. A todo o movimento espírita do Rio Grande do Sul, a todos os internautas que acompanham os trabalhos desta casa tão querida, uma boa noite a todos. Gostaríamos de, antes de iniciarmos a nossa reflexão, fazermos uma breve leitura do capítulo 4 do livro de João, do Novo Testamento, traduzido pelo querido Haroldo Dutra Dias, que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós sabemos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, até o capítulo 25, que Jesus, em festividade de Páscoa, vai a Galiléia com os apóstolos e diz a eles que seria preciso passar por Samaria, o caminho mais perigoso, porque samaritanos e judeus eram povos inimigos. E o livro de João narra um ponto específico desta viagem, que eu vou fazer a leitura e peço a paciência carinhosa de todos vocês. Diz assim: Jesus deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade de Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase meio-dia. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade, a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com os samaritanos. Em resposta, Jesus lhe diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Portanto, donde tens a água viva? Porventura, tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhes Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar. Ele lhe diz: vai, chama o teu marido e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus lhe diz: disseste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. A mulher lhe diz: Senhor, observo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste, nem naquele monte
adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois também o Pai busca, assim, os que o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe diz: sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus lhe diz: sou eu o que te falo. Neste momento, chegaram os seus discípulos e se maravilharam de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém disse: que buscais para a mulher? Ou para Jesus: por que falas com ela? Assim, a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura, não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Come. Ele, porém, lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns com os outros: porventura alguém teria dado de comer a ele? Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. A narrativa é longa, meus amigos. Bem sabemos. E ela ainda é pequena, perto de todas as lições e de todo o restante da história. Então aqui, nós fazemos o convite aos queridos amigos para que nos transportemos para há 2000 anos, na região da Judéia, na Samaria. Naquela época, havia uma disputa muito grande entre samaritanos e judeus, pois eram inimigos mortais. Isso está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Notícias Históricas, quando Kardec fala dos judeus e dos samaritanos, dizendo que eram dois povos inimigos, inimigos de morte. Cabe lembrar que os dois eram povos hebreus e se dividiram após a morte do rei Salomão. O povo hebreu se dividiu em 12 tribos, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 2 tribos ao sul eram Samaria e Benjamim, que era na região da Judéia, daí judeus, o termo judeus, que tinha Jerusalém como sua capital. E Jesus convida os apóstolos: preciso passar por Samaria. Era um caminho perigoso. Jesus procura reconciliar os adversários. Quem conhece esta passagem sabe que no fim desta viagem, Jesus conta ao doutor da lei a parábola do bom samaritano. 2 dias depois, ele é morto, crucificado. Mas Jesus procura dar as suas últimas lições. Chega na Samaria, ao meio-dia, perto de um poço, sozinho, porque os apóstolos haviam ido a Sicar em busca de comida, e havia uma mulher pegando água. E a mulher revela o conflito que existia, porque os homens não falavam com as mulheres. O fato de Jesus falar com uma mulher já é por si só uma crítica forte ao machismo, ao patriarcado, ao sexismo da época.
como se estivesse nos dando um recado do qual nós teimamos em fugir, até os dias de hoje. Os homens não falavam com as mulheres, ainda mais de um povo inimigo. E ele faz um pedido à mulher. Ele não dá nenhuma ordem. Ele faz um pedido, ele pede de beber. E a mulher revela o conflito, dizendo: por que você, sendo um judeu, pede água a uma mulher samaritana? E aí começa um diálogo muito interessante. Porque Jesus responde: se você soubesse quem está te pedindo de beber, é você quem pediria água, e ele lhe daria água viva. Ele queria dar outra água para ela. Não a daquele poço de Jacó. Não a daquele poço construído pelo filho de Jacó. Por que Jesus falava dos 6 maridos dela? E por que ela muda bruscamente de assunto? Falando dos 2 montes, reconhecendo o dom da profecia naquele homem. Ela não responde sobre os 6 maridos, sobre os 5 que ela teve e aquele que não era seu marido. E por que ela muda bruscamente de assunto falando dos 2 montes? Perguntando: em qual dos 2 montes devo adorar ao Pai? Porque os judeus adoravam a Deus na altura do Monte Sião, no grande templo em Jerusalém. Os samaritanos elegeram um outro monte, o Monte Gerazim, na altura do qual construíram outro templo. Porque se acreditava que Deus habitava os lugares mais altos. Mas acreditava-se que Deus habitava lugares específicos e por isso acreditavam em lugares sagrados. Jesus já havia respondido isso em outra ocasião. Quando ele diz: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte: passa daqui para lá, e assim ocorreria. Porque para quem tem fé, os montes se movem. Então, com isso, Jesus encerra de vez essa história de lugar sagrado, porque Deus habita no coração de cada um de nós. Deus habita no coração de cada criatura e não na altura dos montes. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes virão até o meu coração. Eu direi a este monte: sai daqui e vai para ali. Porque era nos montes que Deus estava. E agora, Deus não era mais um Deus para ser temido, mas para ser amado. Tinha uma diferença muito grande. Daquele Deus irado, vingativo, para aquele a quem Jesus chamava de Pai, sob o termo em aramaico Abba, que significava o meu pai, ou então paizinho, trazendo uma intimidade de Deus para conosco que nós não tínhamos com este Pai. Mas por que essa história da mulher? Nesta passagem, o evangelista está fazendo ligação, o evangelista João, está fazendo ligação com várias outras passagens do Velho Testamento. Lembremos que não havia nenhum apóstolo no lugar registrando a história. Eles tinham ido na cidade em busca de mantimentos. E a Bíblia, as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, não devem ser entendidos como uma narrativa, como uma contação de histórias. O Velho Testamento, por exemplo, tem diferença, alguns, de um livro para outro, de 500 anos. Eram figuras teatrais, figuras de linguagem, figuras simbólicas, e essas figuras eram repetidas no Novo Testamento. Esta é mais uma.
João está fazendo ligação com várias outras passagens do Velho Testamento, que foi escrito por pastores, agricultores, pessoas simples, que utilizavam símbolos da vida comum. Por isso que Deus era comparado a um pastor e os homens a ovelhas. Aqui, Jesus então trabalha com um símbolo constante no Velho Testamento. E a fé constante da ligação do Espírito com Deus era comparada a um matrimônio. Era o nosso casamento com Deus, do Criador com a criatura, ou melhor, da criatura com o Criador. A simbologia, de acordo com essa simbologia, Deus é o marido. Não esqueçamos que essa simbologia foi feita por homens simples, de um outro tempo. Deus é o marido e o nosso coração é a esposa. E nós, como esposas, deveríamos ter fidelidade a Deus. E quando as pessoas começavam a adorar a outros deuses, simbolicamente, isso era comparado ao adultério. A união com Deus é um matrimônio. E outros deuses não significava especificamente ou exatamente o politeísmo, mas sim quando nós trocamos, quando nós damos mais valor e apego ao materialismo. A esse materialismo que nos prende às nossas crenças de que tudo tem um fim, de que os nossos seres amados morrem, e a partir disso nós passamos a buscar a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. E os profetas simbolizavam isso a um adultério, porque estávamos então cultuando a outros deuses. Vejam que bela esta passagem. Nossa relação com Deus não é somente intelectual. Ela tem que passar pelo coração. Tem que ter amor. E todas as vezes que o povo hebreu adorava a outros deuses, eram acusados de prostituição. Agora, por que Jesus é mulher samaritana? Naquela época, o profeta Oséias chamava Samaria de a mulher samaritana. E chamava Jerusalém de a mulher de Jerusalém. Por isso que nós não podemos interpretar o Velho e o Novo Testamento como uma contação de história. A inteligência humana não aceita mais. E o profeta Oséias dizia: as minhas mulheres se tornaram prostitutas. E ainda dizia: Samaria, serás uma terra seca, mas te resgatarei, minha amada, e te encherás de água viva. Olhem a água viva de novo. E a profecia se cumpriu, com a ida de Jesus a Samaria e a crença em um Deus único. Não é mais um culto interno, centrado em lugares, mas agora um culto interno, íntimo. E a Samaria está representada nessa mulher samaritana. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, era então como se ele estivesse conversando com todos os samaritanos. Mas não somente com os samaritanos. Ele não propunha somente a reconciliação entre judeus e samaritanos. É muito mais do que isso. É como se ele conversasse com cada um de nós. Quando nós perdemos a fé, que por alguma razão estamos atravessando um momento de descrença, de dor, de tristeza. E por ora perdemos ou tivemos em nós diminuída a confiança em Deus.
e passamos a desviar o nosso amor e o nosso caminho para outras coisas, para bens materiais, para instituições, para os montes, esquecendo esse vínculo espiritual que nos liga a Deus, que está dentro do coração de cada um de nós. Mas e os 6 maridos? Por que é que há esta passagem dos 6 maridos? A Samaria recebeu 6 idólatras de 6 países diferentes, cada um cultuando um Deus. E como a nossa união com Deus era um matrimônio, Jesus compara esses líderes, esses idólatras, aos 6 maridos da mulher. Meus queridos, ainda bem que isso não acontece no movimento espírita, né? Quando alguém aparece com ideias extravagantes, como um dos maridos da mulher samaritana. Isso faz 2000 anos. E o 7º marido é quem? Porque há a proposta de um 7º marido. Por quê? Porque quando Jesus pede água à mulher, ele chega a dizer que se fosse ele, ela receberia água viva. E é bom lembrar que em várias passagens do Velho Testamento, muitos encontros entre homens e mulheres, antes do casamento, ocorriam diante de um poço. Então aqui é a proposta do 7º marido. Jesus e a samaritana também estavam na frente de um poço. Mas não era Jesus e a samaritana. Também não era o povo judeu com o povo samaritano somente. Éramos nós e Deus em resgate à nossa fé. Quando todos nós estávamos prontos para reencarnar, os amigos espirituais nos disseram que ficaríamos reencarnados por X anos. E eles nos disseram: meu amigo, entende que a vida é um deserto. Tu vais enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas. É semelhante à travessia de um deserto. E tem uma hora que tu vai sentir uma sede profunda, uma solidão enorme, uma saudade. E não vai saber explicar. Porque a partir de agora, tu vai esquecer tudo. O cérebro vai esquecer tudo. Inclusive dos amigos que tu deixarás aqui. Mas o coração nunca esquece. Se entrar um desses amigos espirituais, tu vai sentir uma emoção, porque o amor é para sempre. Quando alguém é amado de coração, o coração reconhece. Não desanima. Porque a vida é feita de desafio. E vai te dar uma sede profunda. E tu vai tentar matar essa sede com elementos da vida material e corporal. Mas não vais conseguir matar a tua sede. Carro, casa, terras. Essa sede espiritual que nós temos, nenhum objeto material vai suprir. O objeto material é a água do poço. É a água parada. Nem mesmo os montes de Samaria e de Jerusalém que nós criamos por aí afora. Nem os templos. Só vai matar a nossa sede o que é definitivo. Porque nós estamos matando nossa sede no poço de Jacó. Mas Deus está dentro de nós. Deus está na intimidade de nossa alma e de nosso coração. E não há lugar mais alto, nem mesmo no Monte Sinai, no Egito, de onde Moisés teria descido com o Decálogo. Nem mesmo o Monte Sinai
é o lugar mais alto. O lugar mais alto é a capela, dentro dos nossos corações. Por isso que o espírito Alta de Souza escreveu, através das mãos de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, no poema intitulado Mensagem Fraterna: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece sob a luz eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Porque passaremos a jorrar água viva. Talvez seja por isso que quando as pessoas se aproximavam do nosso querido, humilde e saudoso Chico Xavier, espontaneamente choravam. Porque daquele homem humilde jorrava água viva. E as pessoas se emocionavam somente ao chegarem perto daquele homem tão querido e amado por todos. Meus amigos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, demais companheiros internautas que nos acompanham, que a paz de Jesus esteja junto dos nossos corações. Que possamos beber nesta água viva que é o Evangelho do nosso Mestre e enfrentar estes momentos difíceis com elementos da vida espiritual. Nós não precisamos ser espíritas somente quando as casas estiverem abertas. É hora de voltar a nossa atenção ao nosso templo interno, que provavelmente esteja abandonado, mas que é a mais alta de todas as capelas. E sermos não somente espíritas, mas cristãos, no dia a dia de nossa vida. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, Otávio, pela excelente reflexão desta noite. Eu gostaria de te pedir mais um pouquinho das tuas palavrinhas com uma prece de encerramento para esta noite, para todos nós. Pode ser, Otávio? Pode sim. Gratidão. Vamos então, neste momento, agradecer ao Cristo e a esse Pai amado que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nesta estrada que nos conduz à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, que não erra, seja nos céus ou na terra, onde ainda existe tanta luta, tanta dor, tantas lágrimas e tanto sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos
a amar nossos irmãos, sobretudo os que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro ainda tão distante da tua luz, e que a vossa ideal igreja, sinagoga, templo, centro espírita, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos irmãos, tenhamos todos uma excelente noite. Lembrando que esta exposição também está no YouTube. Então, procurem lá, Cefac Tramandaí, que terá esta e muitas outras reflexões para que a gente possa rever e rever e nos encantar novamente, né? Um grande beijo a todos, muito obrigada, Otávio. Receba todo o carinho do pessoal da Cefac. Muito obrigado, paz a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.